A Alessandra é uma executiva de marketing com 25 anos de carreira. Grande parte da sua trajetória ela atuou em empresas farmacêuticas e dispositivos médicos, especialmente com doenças crônicas. Hoje eu bato um papo com ela para saber um pouco mais sobre como é fazer marketing para uma área tão sensível da saúde. Espero que gostem. Legal. Ale, a ideia desse papo, na verdade, é conhecer um pouquinho mais da rotina do executivo, né, do que ele é feito, o que de fato acontece na carreira, né, para alguma pessoa que esteja se formando em marketing, tenha uma simpatia, principalmente para o mercado de saúde, ela vai se perguntar o que vem pela frente. A ideia é que ela consiga descobrir bastante aqui nesse papo. Então, eu começo te perguntando quem é a Alê, né? Por que essa carreira? Como é que começou? Quando? Me conta um pouquinho de você. Tá, bom, minha carreira eu acho que começou. Eu sempre gostei da área de biológicas. Eu fiz, na época, quando eu estava antes da faculdade, eu fiz curso de biológicas, mas eu não queria ser médica, porque eu não tenho aquela coisa de querer ver sangue, de tratar da doença. E na minha faculdade eu conheci algumas meninas que trabalhavam na Novo Nordisk, que é uma farmacêutica, líder em diabetes. E elas me chamaram para ser estagiária. Você quer estagiar? Eu tinha que estagiar, último ano de faculdade, e fui trabalhar na Novo Nordisk, onde eu fiquei 11 anos. E aí foi onde minha paixão começou pela saúde. Trabalhar com doença crônica, você ter contato com o paciente, você muda a vida de uma pessoa, né? Eu acho que o mercado da saúde, ele proporciona isso para quem trabalha. Você tem essa coisa boa de você mudou a vida de alguém de alguma maneira, sendo você trazendo um produto de qualidade, você treinando uma enfermeira para tratar melhor um paciente, você falando com uma associação de pacientes, entendendo as necessidades que eles têm. Então é uma paixão. Aí depois disso eu quis continuar nessa carreira, já são 25 anos. Então foi uma experiência muito boa. Que bacana. Eu estava olhando um pouquinho no seu currículo, que você tinha em alguma das cadeiras enfermeiros reportando para você. Né? Eu acho curioso. Porque o que a gente pensa? O hospital tem lá a necessidade, passa isso para o fornecedor, e aí você tem que atender o hospital. Mas quando você tem enfermeiros trabalhando, então na verdade você está mirando mais o paciente do que o hospital. Me conta como é que é isso, como é que é essa estrutura, né? Tá, dentro do marketing eu tinha uma área grande, quando eu tive as minhas enfermeiras, eram 14 enfermeiras. Na verdade eu tinha 14 no programa de pacientes, que elas atendiam diretamente os pacientes. Então a gente está falando de educação, vai muito além de produto, né? Você está levando para o paciente a educação de como ele se tratar melhor, de como ele ter uma melhor qualidade de vida, independente do produto que ele está utilizando. Então essa era a missão dessa equipe de enfermeiras, era educar os pacientes diretamente, e com isso você auxilia também a equipe dos hospitais, porque um paciente que está bem tratado, que ele sabe como se cuidar, ele vai para o hospital com uma necessidade diferente. Ele não vai carente de informação, ele vai quando ele realmente tem um problema, quando ele realmente precisa da rede, seja pública ou privada. Então, principalmente para a rede pública, que eles têm uma dificuldade de número de profissionais, um número grande de pacientes para atender, a educação que a gente coloca para esse paciente facilita muito o dia a dia para eles. Legal. Quando essa equipe, ela é da empresa que você trabalha. Por exemplo, eu vi que você trabalhou na Coloplast e tal, e lá você tinha 30 enfermeiras trabalhando, reportando para você. Essa equipe de enfermeiros, de enfermeiras, ela se reporta para você, é da empresa, e não do hospital em si. Como é que funciona? Isso, é da empresa. Elas são funcionárias, elas seguem a estratégia da empresa, todo o treinamento da empresa. Mas assim, não são enfermeiros, né? São profissionais formados em enfermagem que estão lá para coletar dados e trazer o melhor, né, os melhores outputs para você tomar a decisão. Não são enfermeiros propriamente dito. Enfermeiros clínicos, você diz, né? Eles isso. São enfermeiros clínicos, porque... De formação. De formação, mas o papel deles é um papel de uma enfermeira também, porque é uma educação. Tá. Então, vamos dizer, a enfermeira tem como especialidade estomaterapia. Ela continua trabalhando como uma enfermeira estomaterapeuta, educando esses pacientes, que é o que ela faria dentro do hospital com o paciente. Só que ela está indo até a casa desse paciente para fazer o treinamento pela empresa. Então, é um programa de pacientes, né, que dá todo esse suporte para o paciente de como ele vai lidar. Por exemplo, ele se tornou ostomizado. Fiz uma cirurgia, tinha um câncer de intestino,
virei ostomizado hoje. O que eu faço a partir de agora? Eu vou ter uma estomia pro resto da vida. Eu vou usar uma bolsa, eu tenho que cuidar da minha pele. O que eu faço quando eu troco essa bolsa? Como eu troco? Se eu tenho que cortar, se eu não tenho. Então, ele vai lidar com isso pro resto da vida. Então, o papel dela é o mesmo papel que ela teria dentro do hospital, mas trabalhando numa empresa privada, levando educação e levando esse atendimento pro paciente. Direto com o paciente. Direto com o paciente. Mas isso inclui também treinamento para a equipe de enfermagem do hospital? Também. Eu tinha uma equipe que ela era focada em treinamento de enfermagem de hospital. Então, eu tinha uma equipe só para atender os pacientes e uma equipe que a gente chamava de especialistas clínicas. Então, essa equipe, elas iam só nos hospitais ou dentro das instituições, seja ela qual for, para treinar as enfermeiras dos hospitais de como tratar melhor esses pacientes, as novas tecnologias, as técnicas. E isso também é importantíssimo para o sistema de saúde como um todo. Porque os enfermeiros são carentes de informação, eles têm pouco tempo, eles têm pouco acesso, tudo é muito caro. Então, você levar uma educação para eles sem nenhum custo, e nós levávamos de vários assuntos, não somente do produto que nós tínhamos. Então, da doença como um todo, se eles precisassem de um suporte de um médico, a gente levava um médico para conversar com essa equipe de enfermagem, troca de experiências, o que é super importante. Então, como uma enfermeira fez com um paciente que tinha um problema X, e aquela outra gostaria de fazer, como ela implementou um protocolo diferente na instituição dela. Então, isso é muito importante também para melhorar o tratamento para o paciente. Então, no fim das contas, a gente está levando mais saúde para todo mundo, né? Tanto para o sistema de saúde, quanto para o profissional, quanto para o paciente. A cadeia, ela melhora como um todo. Que legal. O enfermeiro, então, ele praticamente tem uma aula todos os dias, né? Com essas pessoas representantes de empresa. Uma faculdade, você fala que medicina são pelo menos 8 anos, seja 8 anos. O enfermeiro é a carreira toda ali, aprendendo o tempo todo. Porque você falou uma coisa que é verdade. Eles não têm tanto acesso a informações, novas informações mais sofisticadas. Eles estão ali no dia a dia e aprendem com cada representante, com cada fornecedor o tempo todo. Isso. Como que é marketing de doenças crônicas, né? Porque praticamente essa resume toda a sua carreira nisso. É um marketing mais low profile. Você não pode sair divulgando por aí, como a gente comentou aqui há pouco, como se estivesse fazendo uma propaganda para um Doril. Né? Exato. Como é que é isso, esse equilíbrio entre fazer esse marketing, trazer esse resultado, só que de uma forma bem low profile? É realmente um marketing diferente. Eu acho que para profissionais de marketing que estão entrando nessa carreira, é super importante entender para alinhar a expectativa, porque algumas pessoas elas chegam e se frustram, porque muita gente faz marketing, fala, não, eu vou chegar lá, eu vou criar altas campanhas, eu vou para a TV, eu vou fazer uma campanha para o consumidor. O marketing de doença crônica ele é um marketing muito mais técnico e muito mais analítico. Então, para você estar num marketing como esse, primeiro, hoje em dia se fala muito do marketing analítico dentro do digital. Nós já somos muito analíticos no marketing da saúde desde muito tempo atrás, porque você precisa ter um targeting muito certo de aonde você vai, quais são os médicos que você vai atuar. Você precisa ter um conhecimento técnico do produto extremamente forte, então você tem que estudar muito, você tem que conhecer a doença, você tem que estudar a doença a fundo, porque você está conversando com profissionais muito capacitados. Então, não é você falar que o produto é para dor de cabeça e você está fazendo uma embalagem bonita. Você precisa realmente, tecnicamente, estar muito bem preparado. Precisa realmente muita análise. Então, é muita análise de mercado, análise de concorrência, números, planejamento a longo prazo e a curto prazo, fora toda essa parte de segmentação, de targeting. A equipe de vendas é extremamente importante. Então, a parceria no trabalho com a equipe de vendas é no dia a dia, você precisa estar do lado deles, precisa entender as necessidades que eles têm. Então não existe um marketing separado de vendas quando a gente está falando de marketing de saúde ou de doença crônica. As coisas acontecem ao mesmo tempo e você precisa ter a agilidade que eles precisam e ao mesmo tempo você precisa ter um planejamento a longo prazo, você precisa estar fazendo todas as análises. E não é você criar uma campanha linda, porque geralmente quem faz isso pra gente é uma agência, ou a gente tem da nossa matriz. Então, realmente, para quem está indo para essa área, muita gente chega e vai embora. Porque daí ele vai para o mercado de consumo, ele vai criar campanhas diferentes. Entendi. Você acha que ele tem que se apaixonar por essa área? Ele tem que olhar e ver o propósito? Porque assim, a gente está falando de cuidar de PNL
e encantar do outro lado, né? De uma forma muito cuidadosa, com muito respeito, com muito carinho. Sim. É muito sensível esses dois lados. Tem que estar o tempo todo olhando pro sofrimento, né, do cara e como é que você vai fazer a diferença na vida dele, mas ao mesmo tempo aumentar o seu PNL. Exato, porque você não é uma ONG, né? Você precisa ter seu lucro, você precisa atingir suas metas. Exato. Então, exato. realmente, eu acho que a pessoa tem que estar de acordo com o propósito. Ela precisa entender o objetivo que ela tem de vida, de carreira, para que ela entenda esse propósito, para que ela veja se está tendo esse match do que ela quer com o que tem dentro de um segmento como esse, né? Quem se apaixona não sai mais. Eu trabalhei em mercado de consumo durante 2 anos, mas não tinha aquele brilho nos olhos, não tinha aquela relação que você tem. Então eu resolvi voltar para a farma, eu resolvi voltar para o mercado de saúde, porque eu adorava o que eu fazia, mas eu não tinha, o meu propósito está dentro da saúde, não adianta. Então eu voltei. Foi um pezinho lá, uma grande experiência, mas depois eu voltei para onde era o meu objetivo. Eu vi, você passou da British Petróleo a Castrol. Isso. Né? Ficou 2 anos. Uma experiência e tanto, né? Você dá uma respirada, entende que é aquilo mesmo que você queria fazer e volta muito mais animada. Falando nisso, me conta um pouquinho da sua trajetória. Me conta onde você começou, por onde você passou, rapidamente, e onde você está hoje. Eu tenho 25 anos de carreira. Eu comecei na Novo Nordisk, onde eu atuei 11 anos. Na Novo Nordisk, eu tive a oportunidade de trabalhar na área financeira 2 anos, o que também me ajudou bastante dentro da carreira de marketing, porque marketing é finanças, é PNL, é controle, análise. Depois eu trabalhei dentro da área de marketing muitos anos, com diabetes, hormônio de crescimento, hemofilia, realmente muito próximo dos pacientes, das ONGs, dos médicos, e criando essas campanhas que pudessem... Você é uma médica praticamente, né? Olha, poderia ter sido uma médica, tranquilamente. Poderia lá no passado, tranquilamente, quando eu começasse a minha carreira, eu poderia. E eu acho que ser médico é um dom, eu também acho que é um propósito. Sim. Então eu vejo a rotina dos médicos no dia a dia, eles realmente se dedicam muito. Então eu admiro muito todos eles, porque você entender o ser humano é único, né? Você entender, você ouvir, a pessoa tá falando de problema o tempo todo, fora fazer uma cirurgia, a complexidade do momento cirúrgico, hoje eu trabalho com isso, eu sei como é muito intenso. Então eu acho que todos eles têm responsabilidade, né? A vida da pessoa tá ali, né? Você abriu o paciente, você tem que resolver o problema dele. Então é profundo. Legal. E aí você estava falando da sua trajetória. Isso. Você não chegou... a gente parou na Novo Nordisk. Tá, com 11 anos. Onde eu fiquei 11 anos. E aí eu fui para o mercado de consumo, que foi a Castrol. Eu comecei o processo e era tudo confidencial. Então eu mal sabia sobre o segmento. Então eu fui seguindo o processo até o final. Eu topei exatamente para ter uma experiência diferente. Porque eu acho que quando você está no marketing, quanto mais experiências de mercados diferentes você tiver, melhor, agrega muito, a gente aprende, né? Eu entrei com um olhar de aprendizado, exatamente porque o negócio é completamente diferente. E posso dizer que eu demorei uns 6 meses para me achar, porque a complexidade era diferente. Então você ter 500 produtos dentro do seu portfólio, eu tinha 5 produtos de cada linha, completamente focado, trabalhando doença, então... Aí sim, eu fui para consumo, então era campanha consumidor, campanha trade, você vai fazer aquelas campanhas de posto de gasolina. Então, é óleo de carro, né? Era óleo de carro, moto e caminhão, né? Então, campanhas diferentes, aí sim, totalmente mundo de consumo. Você olhou pro carro e falou, isso aqui não é tão complexo quanto um ser humano. Não é complexo, né? Isso pra mim não... Então, é exatamente isso, acho que a relação que você tem com o produto, né? E que o consumidor também tem, porque o consumidor não tem relação com o óleo do carro dele. Ele vai lá numa especializada e ele confia no que o trade vai colocar. Então, quando você está falando de saúde, você está mudando a vida de alguém. O consumidor, você é muito importante para ele. Eu olhava, falava, mas não tem uma relação do consumidor com o meu produto. Então, por mais que o negócio era super interessante, eu aprendi muito. A empresa maravilhosa, é uma das 10 maiores empresas do mundo, extremamente estruturada, todo programa de pessoas deles muito bom, foi uma experiência ótima, mas eu não tinha brilho nos olhos, né? Então foi um grande aprendizado, mas aí eu fui convidada para ir para as telas, e era uma startup no Brasil, então outra experiência diferente. Você trabalhar numa startup é se reinventar, é você realmente... Primeiro que eu saí de uma empresa super sólida para ir para um novo negócio, startup. O que vai acontecer? A gente nem sabia quando a gente ia ter produto.
quando a gente começou no Brasil. A Astellas é o que? Americana? É a japonesa. Japonesa. É uma empresa japonesa, a Novo Nordisk é dinamarquesa, a Castrol inglesa e a Astellas japonesa. Pouco cultural. Pouco cultural. Então, uma cultura diferente, né? E realmente foi esse desafio de fazer uma startup. Então, startup também você se reinventa, porque você tem que desde carregar a caixa até fazer o PNL do produto, você vai visitar médico, você resolve tudo o que você precisa resolver no começo. A equipe foi contratada toda junto, então muito legal, todo mundo começou ao mesmo tempo, o treinamento dessa equipe, o lançamento da empresa no Brasil. Nós fizemos um lançamento enorme para a urologia, dentro do congresso, imprensa. Então, construir o nome institucional da marca também é uma experiência diferente para marketing. Porque marketing é muito focado em produto, a gente estava falando de institucional. Então, agrega uma outra perna dentro da sua carreira. Sim, então, foi te construindo, né, na verdade, né, a profissional que você se tornou hoje. E uma experiência bem interessante, foram 5 anos. 5 anos. Isso aí. Legal, depois você vai para a Coloplast. Né, Isso. A Coloplast já é medical devices, então a gente está falando de dispositivo médico, que também é um outro segmento dentro de saúde. Dentro de saúde. Que é um pouco diferente de farma também, e que também foi um grande aprendizado. O dispositivo médico, aí ele vai mais próximo do paciente do que o farma, né? Propriamente dito, no dia a dia você vive mais ali perto e acompanha na dor, né? O paciente. Porque você pode ir até o paciente, por isso que a gente tinha um programa de pacientes com as enfermeiras atendendo diretamente. Quando é produto prescrição farma, você não chega até o paciente, né? Você faz o B2B até o médico e o médico que é a sua ponte até chegar lá. Quando a gente tem o dispositivo médico como os produtos que eu trabalhei, você chega sim até o paciente. E eu acho que agrega muito porque é um marketing um pouco diferente de farma, porque você olha toda a cadeia. Quando você está em farma, você está muito focado no produto, dentro do seu PNL de médicos, dentro do seu mundo. Quando você vai para devices, você olha a cadeia de saúde como um todo. Então, o paciente, o que eu faço para educar esse paciente? O que eu faço para educar o profissional de saúde? O que eu faço para educar o médico? O que eu faço para educar a instituição para que ela tenha o melhor tratamento para o paciente? Seja ela uma prefeitura, seja ela um hospital, seja ela uma faculdade de medicina, por exemplo. E aí toda a parte comercial que envolve os processos. Então, eu acho que acesso, né? Você começa a trabalhar muito mais acesso. Eu tinha acesso também na Coloplast. Então, como desenvolver o mercado para que esse produto tenha, para que os pacientes tenham mais acesso àquela nova tecnologia, aquele novo produto que você trabalha. Então, também agregou bastante na minha carreira, também foi um grande aprendizado. Sim. E é muito mais gostoso você poder chegar até o paciente e ver a diferença que você fez na vida dele. Eu falava com os pacientes, eu visitava, eles agradeciam depois que a gente fazia os atendimentos, a gente via a vida deles mudar, então é muito gratificante você ver essa mudança de vida de alguém. Né? Ali você tinha se encontrado, né? De fato, lá desde o começo da carreira. E ali você estava claramente fazendo quase que as duas coisas, né? Um pouquinho de cada. E aí depois você tem uma breve passagem, né? Pela Abbott, também na linha diagnóstica. Então, a linha diagnóstica também um outro segmento dentro da saúde, que foi outra experiência que eu aprendi bastante, porque aí eu tinha os equipamentos em relação aos exames clínicos. Então, eu estou falando de reagente e de equipamento para que os exames sejam feitos. Então, exame de sangue, de urina, enfim, todos os exames clínicos que a gente chama. É um mercado bem diferente do mercado de farma, então você está atuando muito mais com donos de laboratórios, como os laboratórios funcionam, os laboratórios de análise clínica, né? E olhando esse sistema também como um todo, mas a gente fala muito de produtividade de laboratório, o que ele pode fazer para melhorar, e aí entra algumas soluções, então eu tinha algumas soluções dentro do portfólio. Então, inteligência artificial, a gente está falando de soluções de software para melhorar a produtividade, para desenvolver o melhor diagnóstico. Então, dentro da linha também a gente trabalhava isso. É uma maneira diferente também de olhar a área da saúde. Sim. Eu gostei de aprender, mas eu prefiro estar do lado do paciente, do lado do médico, falando mais de doença, né? Sim. Então, foi outra experiência que agregou, que eu conheci um novo mercado. Eu acho que para entender o mercado da saúde como um todo, mas eu prefiro estar em doença crônica, eu prefiro estar mais no dia a dia. Hoje você está na Teleflex. A Teleflex realmente tem uma gama de produtos grande. Eu cuido da linha de urologia, então eu tenho... De novo, fui para doença crônica, então eu tenho um produto para HPB, que é um produto para cirurgia minimamente invasiva, que é também a primeira vez que eu estou trabalhando com esse tipo de produto. Mas, por outro lado, tenho toda a linha cirúrgica,
que foi impactada negativamente porque não tem cirurgia eletiva, não se pode fazer cirurgia nenhuma. Então eles têm várias linhas, uma foi, Legal. tiveram produtos que se encaixaram para essa necessidade e a linha cirúrgica não. Mas aí eu voltei para essa linha de urologia, para HPB, que é uma doença na próstata. Legal. Essa aí também ficou um pouco parada no tempo de pandemia, né? Sim. Algumas cirurgias demoraram mais para voltar. Já voltou, né? Falando um pouco agora de mercado, como é que está o mercado hoje para esse tipo de negócio? Já está retomando? Eu já vi que algumas voltaram já. Sim, cirurgias eletivas já voltaram, então os médicos já estão podendo fazer nos principais hospitais, mas é que vai e volta, então tudo depende do número de pacientes que tem dentro do hospital. Durante a crise da pandemia, muitos hospitais transformaram salas cirúrgicas em UTI, e é por isso que eles não podiam fazer cirurgia, porque as UTIs ficaram dentro das salas cirúrgicas para atender um número maior de pacientes. Então agora eles não têm mais as salas cirúrgicas como UTI, mas se for necessário eles voltam a esse padrão para poder atender os pacientes, prioridade é Covid, né? Mas hoje a ocupação já está um pouco melhor, então a gente não tem aquela crise de 100% de ocupação, ou 105%, né, com lista de espera, então eles estão podendo voltar o atendimento aos pacientes, marcar as cirurgias, voltar na rotina, né? Na maneira do possível, do jeito que dá. Transformação digital nessa área, na área de saúde, em marketing, né? O quanto que engloba? Eu acho que engloba todas as cadeiras dentro de uma organização, mas na área da saúde, como é que você vê isso? Olha, a área da saúde ela está um pouco mais devagar, eu acho, do que o restante dos segmentos. Então, falando de consumo, o consumo deu uma grande acelerada durante essa pandemia, mas porque a área da saúde é muito regulada. Então, você tem uma série de regras para seguir. Não só falando da lei de proteção de dados, mas você tem uma série de regras, prescrição, todos os dados do paciente que são muito difíceis de você controlar. Então, hoje, as empresas, vou falar de indústria, a indústria está avançando bastante. Então, nas soluções digitais, trazendo campanhas mais digitais, conseguindo trazer o mundo digital mais para o dia a dia. Mas quando a gente fala do sistema de saúde como um todo, ainda é necessário desenvolver muita coisa. Então, os sistemas não são interligados, o que impacta num diagnóstico, o médico não sabe o que está acontecendo com aquele paciente fora da especialidade dele, mas é um paciente, muitas vezes, que tem uma série de morbidades, né, e que ele tem vários diagnósticos diferentes. Então, tem um passo para se dar, eu acho que a inteligência artificial, Big Data, vai trazer esse passo também para a sustentabilidade, porque o sistema de saúde precisa analisar a maneira como ele hoje, estou falando de Brasil, né, como ele interage para que ele seja sustentável, porque hoje a gente vê paciente pagando um convênio muito caro, ao mesmo tempo o convênio não tem lucro porque os custos são altíssimos, os hospitais eles têm o lucro deles em algumas coisas, mas eles podem também refazer, o médico mal remunerado, então ele não quer fazer uma cirurgia pelo convênio porque ele vai ser mal remunerado, os melhores profissionais não aceitam os convênios. Então, a gente tem um sistema de saúde que hoje tem estrangulamentos em vários pontos. E aí, as grandes aquisições, né? A gente tem a verticalização. Na verticalização, como eles vão controlar hospital, convênio e diagnóstico, que são os laboratórios, eles vão conseguir desenvolver sistemas para que as coisas se interliguem e, com isso, se torne mais sustentável do ponto de vista de custos. Você acha que quando tiver ligado, todo mundo interligado, isso vai se tornar mais sustentável do ponto de vista de custos? Todo mundo, por exemplo, hoje a gente sabe que dentro de uma rede tem lá ainda a inteligência artificial funcionando muito bem. Na outra já não vai ter esse acesso. O dia que tiver tudo conectado, Exato. Por quê? Porque quando você conecta tudo, você tem uma melhor avaliação desse paciente e muitas vezes, por exemplo, ele vai precisar de menos consulta, de um exame menor, provavelmente um procedimento que ele faria, ele vai poder fazer antecipadamente, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de prevenção também. Então a medicina no Brasil sempre foi baseada não em prevenção. Sim. Você vai ao médico, os pacientes vão ao médico, muito do momento que eles têm uma crise, eles têm uma urgência. Então, quando você tem um sistema interligado, você consegue acompanhar esse paciente, prestar um serviço para ele trabalhar com prevenção. Porque daí você vai ter um paciente que se tornaria diabético aos 40, que vai ter um custo enorme para o sistema de saúde, e que se ele trabalhar a prevenção e qualidade de vida, ele vai ter aos 50 ou não vai ter. Então, o paciente que vai se tornar cardíaco, ele pode deixar de se tornar cardíaco porque ele vai ter um acompanhamento melhor.
A gente já vê alguns convênios fazendo isso, mas precisa de dados para fazer isso. Você precisa cruzar dados. Sim, as você não coisas tem que ficar precisam refazendo os interligadas. exames quase sempre, né? Porque Tudo. Então o paciente vai no hospital. Se ele tem um médico que trabalha com ele, ele não sabe o que aconteceu naquele hospital. E o paciente nem sempre conta, né? E ele nem sempre consegue entender essa complexidade, a necessidade de juntar as pontas. Eles nem entendem o resultado de um exame. O paciente não vai ter como fazer isso se você não tiver um sistema trabalhando para ele e para os médicos, né? E para os profissionais de saúde, para os hospitais, enfim, como um todo. Até o número de exames pode talvez diminuir, porque Sim. se você tiver todo um histórico, você vai você tem que ter estar ligado à rede pública, né? também. E aí A é rede outro... pública. Exato. Seria o ideal se todos os hospitais privados tivessem acesso a essa rede pública que então distribuísse para todo mundo e tá aqui e tal. Por que não tem? Bom, o sistema Na sua é opinião. complexo, eu acho que o Brasil é muito grande, eu acho que o sistema é complexo, eu acho que o desenvolvimento de uma tecnologia como essa não é simples. A gente fala hoje de, por Teria exemplo... que partir de quem? Do governo? Depende, se você estiver falando de rede pública, esse é o primeiro ponto, né? Nós no Brasil, nós temos dois mundos, privado e público, né? Então, quando você fala de privado, talvez da ANS, mas eu acho que está partindo muito mais, as iniciativas que eu vejo que já estão acontecendo, estão partindo dos grandes stakeholders da saúde. Então, por exemplo, vamos falar de um grande convênio, eu vou falar, por exemplo, de DASA. A DASA eu acho que é um grande inovador nesse sentido. Sim. Eles têm um andar inteiro de inovação, onde eles colocaram várias pessoas tentando trabalhar em soluções, e eles já fazem projetos pilotos. Então, baseados em projetos que já são feitos fora do Brasil, eles estão pegando um convênio, estão fazendo um projeto piloto para entender como isso vai acontecer. Mas isso você tem que investir, você tem que estar disposto a perder dinheiro, caso necessário, para que a transformação aconteça. E nem demora todo um pouco mundo está mais. disposto a isso. Então, eu acho que é um processo longo, mas que ele está acontecendo. Porque se ele Já não- começou, né? Já começou. Eu acho que a verticalização já está fazendo isso. Esses grandes stakeholders, então, Fleury também tem todo um processo. Eu acho que grandes hospitais, né? A gente fala de grandes redes, grandes convênios, mas é um longo processo. Imagine você colocar tudo isso também depois dentro de um banco de dados. Primeiro ele tem que ser desenvolvido muito bem. E a gente olhando hoje as soluções existentes, eu acho que não tem nenhuma que tenha essa capacidade ainda. Inteligência artificial tem que aprender, né? Então você tem que fazer ela aprender. Então, eu acho que vai ter que ser um Trazer essa desenvolvimento... Longo, né? Quando a gente fala de IBM Watson, ele talvez consiga, mas para juntar uma realidade Brasil, colocar todos esses dados lá dentro e fazer a maquininha aprender, é um processo longo ainda. A gente ainda não tem essa tecnologia tão avançada, né? E essa é a tão sonhada transformação digital para a área de saúde, né? Eu acho que sim. Eu acho que o acesso Porque realmente vai agregar valor. né? O acesso à informação ajudou muito. Acho que hoje a transformação digital trouxe esse acesso maior à informação, o que é bom, mas ao mesmo tempo você googar o que você tem e chegar no médico com uma impressão também é perigoso. Você pode se automedicar, ao mesmo tempo que traz acesso, traz uma responsabilidade maior para quem está acessando, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto realmente é a sustentabilidade do sistema como um todo, seja público ou privado. Tem muito desperdício de custo. Hoje a gente tem um sistema que não é sustentável a longo prazo, principalmente com o envelhecimento da população, aumento de doenças crônicas, aumento de custos para a saúde como um todo, né? Que desafio, né? Enorme. Desafio enorme. Se fosse fácil, eu acho que já teria sido feito, né? Não é? Mas assim, precisa ser tão difícil também, né? Porque assim, essa discussão já vem de longas datas. Eu já fui em alguns eventos da DASA. A discussão disso que você acabou de falar para mim sobre convênio e tal, essa briga entre convênio, hospitais e tal, tá já há um tempo. E ninguém ainda conseguiu chegar na melhor solução. Mas Ale, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Saber um pouco de você, saber um pouco da trajetória, saber, né, de uma executiva tão ligada, tão antenada nesse mercado. Desejo toda boa sorte para você nessa trajetória. Obrigado mesmo. Obrigada de ter me convidado, adorei. E quando quiser conversar, estamos aí. Quem precisar conversar sobre carreira, quiser entender um pouco do que é o mercado da saúde. Obrigado. Obrigada. Esse vídeo teve oferecimento da Chave Coworking, o seu escritório compartilhado.